Boa noite, pessoal. Boa noite. Hoje vamos falar sobre o inquérito das fake news. Olá, pessoal, vamos entrando. Hoje o tema da nossa conversa aqui é o inquérito das fake news, o inquérito do STF. Oi, Fernanda Cunha, tudo bom? Vamos lá entrando, pessoal. Marlene Moura, tudo bom, Marlene? Douglas, Fernanda, vamos entrando que hoje o tema é interessante. É um tema bem polêmico, o inquérito das fake news, mais conhecido como inquérito do fim do mundo. O inquérito instaurado pelo STF, que está causando muita polêmica, muita discussão jurídica. Então vamos entrando para a gente conversar. Boa noite para todos vocês. Boa noite, Thiago Dami. Anderson Maia, boa noite. Vamos lá, pessoal. Vamos falar sobre o inquérito das fake news. Marcelo Lopes, boa noite, Marcelo. Oi, Tiana, querida Tiana maravilhosa, mulher guerreira maravilhosa. Carol Spirandelli, olá, tudo bom, Carol? Estagiária do MPF. Então, pessoal, não sei se vocês já acompanharam alguns destaques que eu coloquei, que falam sobre o foro privilegiado, que eu falo sobre as instâncias. Se vocês já assistiram esses vídeos, vai ser mais fácil a compreensão sobre o tema de hoje. Mas se não assistiram, não tem problema. Eu vou explicando, conforme eu for falando sobre o inquérito, eu vou explicando para vocês, tá? Antes de começar no tema, eu só queria dizer que eu tenho total respeito pelo STF, o STF é a nossa Suprema Corte, nós temos que reconhecer e respeitar as instituições. Agora, isso não significa que a gente tem que concordar com todas as decisões do STF. Então é importante que vocês conheçam um pouquinho do direito, que tenham uma noção dos nossos pilares da justiça para poder fazer uma análise crítica das decisões do Supremo, das decisões de outros tribunais, ainda que você não seja da área jurídica, tá? Não tem que ser formado, não tem que ser advogado, não tem que ser da área jurídica para entender o que está acontecendo no nosso país e as decisões tomadas pelo Supremo Tribunal Federal. Então, o inquérito das fake news, ele já foi considerado constitucional, tá? Tô vendo aqui a Isa, uma grande amiga, maravilhosa, lutadora pelo país. Tudo bom, Isa? Então, o próprio STF já julgou e entendeu que o inquérito das fake news é um inquérito constitucional, tá? Foi uma decisão tomada por maioria, foi 10-1, apenas o voto divergente foi do ministro Marco Aurélio, mas embora seja considerado formalmente um inquérito constitucional para à luz a Ellen, querida Ellen, te adoro, Ellen, beijo, obrigada por tudo, querida. Embora o STF tenha entendido que é um inquérito constitucional, então de acordo aos olhos da Constituição, aos olhos do nosso ordenamento jurídico, ele é um inquérito constitucional. Agora, essa decisão não impede que nós tenhamos uma posição diferente. No meu ponto de vista, eu entendo que não é um inquérito constitucional, eu entendo que é um inquérito inconstitucional, eu entendo que é um inquérito ilegal, tá? Embora nós temos que respeitar as decisões da justiça, principalmente do STF, isso não impede que a gente estude, que a gente critique as decisões e que a gente chegue, que a gente forme a nossa opinião. Então a ideia dessa live de hoje é apresentar para vocês os meus pontos, eu como professora de processo penal, como procuradora da República, que trabalha na área criminal há 20 anos, é o meu entendimento. E vocês depois vão formar o entendimento de vocês, tá? Aqui o Marcelo Lopes falando que adora o meu trabalho, muito obrigada. Minha função é servir ao público e servir a vocês, tá? Para compartilhar com vocês um pouquinho de conhecimento, um pouquinho da minha experiência, seja na Lava Jato, seja ao longo desses 20 anos, para que vocês entendam um pouquinho como é que funciona a nossa justiça, tá? Vamos começar então, pessoal? Boa noite, Rona Noronha. Boa noite, Cristiano. O Cristiano tá elogiando meu cabelo. Obrigada. Eu que mesmo aqui fiz uma chapinha aqui para ficar mais apresentável para vocês.
Vamos começar então, pessoal? Então vamos lá. O que é esse inquérito das fake news, né? Quando que foi instaurado esse inquérito? Por que foi instaurado esse inquérito das fake news? O inquérito foi instaurado dia 14 de março de 2019 pelo ministro Dias Toffoli. O ministro Dias Toffoli, ele era o presidente do Supremo Tribunal Federal. Atualmente, ele já deixou esse posto. O atual presidente da Suprema Corte é o ministro Fux, tá? Então, o ministro Dias Toffoli, ele baixou uma chamada portaria, que é um documento que eu tenho aqui comigo, tá? Uma cópia da portaria, onde ele determina a instauração de um inquérito, tá? Não tem um nome, que nome de inquérito mas não deixa de ser um inquérito criminal. Não deixa de ser um inquérito que vai apurar alguns crimes, tá? Ainda que alguns juristas digam que é um inquérito administrativo, não é um nome que vai dizer que vai mudar a natureza jurídica de algo. Então, no meu ponto de vista, é um inquérito criminal, é um inquérito policial que foi instaurado para apurar eventuais crimes, tá? E por que o ministro Toffoli instaurou este inquérito? Ele mesmo instaurou, tá? Geralmente, agora eu vou até puxar um pouquinho para a área dos concursos. Eu esqueci de falar uma coisa. Essa live, ela vai servir para qualquer pessoa, seja você leigo, seja você jornalista, seja você estudante de direito, não importa a sua formação. Eu vou tentar falar com uma linguagem mais fácil possível, sem juridiquês, e vai ser muito bom para você se atualizar, entender o que está acontecendo com o nosso país, e também para aqueles que são concursandos ou estudantes de direito, relembrar alguns pontos de processo penal. Então, ao longo das incoerências que eu vislumbro nesse inquérito, que eu separei aqui no meu caderninho, são basicamente 8 incoerências, eu vou dando uma visão do processo penal e comparando por que eu não concordo, tá? Então vamos lá. O ministro Toffoli, dia 14 de março de 2009, instaurou este inquérito e essa é a portaria. Dá pra vocês verem, ó? Portaria de instauração. Por que ele instaurou esse inquérito? Ele disse que instaurou esse inquérito para apurar os crimes de notícias fraudulentas, né? Fake news, para apurar eventual ameaça, crimes contra a honra, contra os membros do Supremo, contra o próprio Supremo e contra os familiares dos ministros do Supremo. Bem, aí nesse ponto já começa muitos pontos incorretos do meu ponto de vista, tá? Respeito o ministro Dias Toffoli e respeito o Supremo, o que não me impede de fazer uma crítica jurídica e pontual. Então, qual que seriam as inconsistências iniciais? Primeira coisa, quando é instaurado um inquérito que vai investigar um crime, uma infração penal, você tem que ter uma base, algo tem que surgir para dar esse primeiro passo da autoridade, seja autoridade policial, seja o Ministério Público. Então, por exemplo, a polícia encontra um corpo jogado no meio da rua, tá? O que a polícia vai fazer? O que o delegado de polícia vai fazer? Vai baixar uma portaria e vai dizer, tendo em vista que foi encontrado um corpo de uma pessoa, instaura o presente inquérito policial para apurar eventual crime de homicídio, que quer que seja, tá? Toda investigação, quando ela é aberta, ela tem que ser dita por que ela é aberta, o que originou, tá? Então saiu no jornal que houve um assalto na Caixa Econômica Federal. O delegado, ele pode instaurar um inquérito policial com base numa notícia de jornal. Então, ele vai dizer por que instaura o inquérito, porque foi noticiado que a Caixa Econômica da rua tal sofreu um assalto, etc. Tá? Aqui já tem a primeira falha. O ministro Dias Toffoli não diz o que motivou a instaurar aquele inquérito policial. Foi crime de difamação? Foi fake news? Agora, qual fake news? Quem que praticou essa fake news? Em qual veículo? O que foi dito? Por qual pessoa? Qual foi a ameaça? Tá? Então, esse é o primeiro ponto. Ele foi instaurado para apurar crimes vagos. Segunda inconsistência no meu ponto de vista, investigar fake news. Fake news não é crime, tá? Não existe um crime tipificado, escrito lá no Código Penal ou em alguma outra legislação, o crime de fake news, o crime de notícia falsa. Isso não existe, né? O que nós temos são os crimes contra a honra, tá? Então, se alguém, seja pela televisão, seja no jornal, seja por uma rede social, se ofende alguém, se injuria, calunia ou difama alguém, ele pratica crime contra a honra, tá? Mesmo que seja uma notícia falsa,
essa imputação falsa de um crime, esse crime é um crime contra a honra, não um crime de fake news. Então não existe o crime de fake news. Então, do meu ponto de vista, é uma falha técnica de constar numa portaria inaugural de uma investigação a ser conduzida pelo STF, um crime que não existe, tá? Nós temos algo assemelhado a fake news, né, a divulgação de notícias falsas, no Código Eleitoral. Lá tem a previsão de um crime que ocorre apenas no período eleitoral, durante as campanhas eleitorais, quando um candidato propala uma notícia falsa eleitoral. Aí tem algo parecido a um crime de fake news, mas não é um crime de fake news, certo? Então esse começa a ser esse primeiro ponto, que não existe o crime de fake news. Outra coisa, o ministro Toffoli, até vou ler o que ele escreveu assim: considerando a existência de notícias fraudulentas, as fake news, denunciações caluniosas, né? Que denunciação? Quem denunciou? Quem falou o quê? Né? Enfim, ameaças e infrações revestidas de animus caluniandi. Olha que bonito isso, animus caluniandi, né? O que é isso? Traduzindo, animus é a vontade de caluniar. Animus difamandi, vontade de difamar. E injuriandi, vontade de injuriar, que atinge a honorabilidade do Supremo Tribunal Federal, de seus membros e familiares. Outra questão aqui. O Supremo Tribunal Federal, como qualquer instituição, como qualquer pessoa jurídica, não pode ser ofendido criminalmente. Instituições e pessoas jurídicas não têm aquela chamada honra subjetiva. O que é isso? Honra subjetiva é a ideia que nós temos de nós mesmos. Então, por exemplo, se alguém um dia falar, aquela procuradora se veste muito mal, vamos supor que fale isso, eu posso me ofender, eu posso ficar abalada, minha honra subjetiva ficou abalada, né? Como que falam isso de mim? Então, só cidadãos, só pessoas de carne e osso que têm honra subjetiva e que podem ser vítimas de crime de injúria, de calúnia e difamação. Então, ataques contra a honra do Supremo, isso não existe, tá? Então, foi completamente atécnico. Eu não sei qual é a especialidade do ministro Toffoli, não me parece que seja direito penal, porque senão ele não teria colocado isso numa portaria de instauração de um inquérito. Mas, enfim, outro ponto. Tudo isso no primeiro item, tá? Que os crimes são vagos. Outro ponto. Aqui tá falando também que os familiares dos ministros supremos também foram difamados, também foram caluniados. Agora, uma questão importante para quem é da área jurídica, para quem é concursando. Os crimes contra a honra, que são esses três que eu falei, injúria, calúnia e difamação, quem move a ação penal contra a pessoa que o caluniou não é o Ministério Público, não é uma ação penal pública. A regra é que a própria pessoa que foi ofendida, que se sentiu caluniada, injuriada, ela própria que entra com uma ação contra a pessoa que a caluniou. Tá claro isso? Estão acompanhando, pessoal? Por que eu tô falando isso? Então, se a pessoa, você, qualquer pessoa, desde que não seja funcionário público e que não tenha sido ofendido no exercício de suas funções, é você mesmo que vai contratar um advogado que vai entrar com uma ação, com uma chamada queixa-crime contra a pessoa que o caluniou. Aqui, que eu saiba, não são todos os parentes de todos os ministros que têm uma função pública e que foram supostamente caluniados no exercício de suas funções. Me parece que a maioria deles são pessoas particulares. Logo, o ministro Toffoli não poderia ter instaurado este inquérito sem que houvesse a chamada representação do ofendido. O que é isso? É a manifestação da pessoa que foi ofendida, onde ela pede para a autoridade que seja instaurada uma investigação. Tá claro, então, pessoal? Então não tem como colocar isso em membros de familiares. Então, se a mãe do Toffoli, por exemplo, se sentiu ofendida com alguma coisa que falaram em relação ao seu filho, não sei se ela é funcionária pública federal, mas ainda que seja, ela não teve abalada a honra do filho dela e, consequentemente, dela, em razão do seu trabalho, certo? Mas sim porque ela é mãe. Então, ela teria que fazer uma representação. Então, outra inconsistência, outro ato atécnico contra o processo penal. Tá ficando claro, né? Tô vendo aqui, a Isa disse que tá claro.
Milena, claríssimo, que bom, tá? Se ficar muito confuso, vocês fazem perguntas que eu vou explicando. Então, estão acompanhando por aí, né? Então, primeira inconsistência, o crime é vago, o crime é genérico. O ministro Toffoli não disse da onde partiu a suposta notícia falsa, da onde veio a suposta ameaça, os supostos crimes contra a honra. Não é que ele juntou uma notícia de jornal, onde as pessoas só falavam mal do Supremo, não. Ele baixou a portaria e pronto, tá? Segunda inconsistência, segunda irregularidade, que no meu ponto de vista também é inconstitucional. O presidente do STF, ele pode instaurar uma investigação de ofício, ele mesmo ir lá e abrir a investigação? Ele pode, mas só em um único caso, tá? O regimento interno do STF, o artigo 43, deixa eu checar aqui, isso mesmo. O artigo 43 do regimento interno do STF, ele diz quando que o presidente do STF pode abrir uma investigação, ele mesmo ir lá e abrir. Em dois casos. Primeiro caso, o crime tem que ter sido cometido na sede do STF, nas dependências do STF, ou seja, dentro do STF. Então vamos supor que teve um julgamento, no meio do julgamento, um advogado ficou com raiva do outro, esbofeteou o outro, sacou a arma e atirou, entenderam? Ou se aconteceu um crime contra a honra de algum ministro, né, dentro da sede, nas dependências do STF. Isso aconteceu? As supostas ameaças, difamações ocorreram na sede do STF? Dentro, nas dependências? Não. Não. Ocorreram aonde, né, as supostas ofensas? Em redes sociais, pelo Facebook, Twitter, ou algum jornal que a gente vai falar da revista que foi censurada. Então, a primeira, outra inconsistência, tá? Então, por conta disso, como o suposto crime não ocorreu nas dependências do Supremo, o ministro Toffoli não poderia ele mesmo abrir uma investigação, tá? Segundo ponto, o artigo 43 do Regimento Interno do STF diz que, além do crime ter sido praticado nas dependências do STF, é necessário que a pessoa que vai ser investigada, né, a pessoa que praticou o crime, que ela tenha foro privilegiado perante o STF. Não sei se vocês viram os destaques que eu falei. Não foro privilegiado, acho que eu falei, foi numa live, né? Eu expliquei o que é foro privilegiado, né? Quem tem foro privilegiado. Então, só pode ser investigado pelo STF quem tem foro privilegiado, quem tem foro por prerrogativa de função perante o STF. Tô vendo aqui minha querida amiga Priscila Schreiner, maravilhosa, Pri. Um beijo, querida, minha super amiga e minha colega. Então, voltando, pessoal, que eu tenho que cumprimentar minhas amigas aqui, né? Estão prestigiando aqui minha aulinha, tem que dar oi, né? Então, além de, para o Supremo, para o Toffoli, para o presidente do STF poder instaurar o inquérito, o crime tem que ter ocorrido dentro das dependências do STF e a pessoa que vai ser investigada tem que ter foro privilegiado perante o STF. Quem que tem foro privilegiado perante o STF? Quem lembra? Quem que assistiu a minha live do foro privilegiado? São poucas pessoas, né? Quem que só pode ser julgado e processado perante o STF? Vamos lá, pessoal, vamos escrevendo aí. Quem é estudante tem que saber isso aí. Eu mando, Andréa Freire, minha amiga linda de infância de Santos, maravilhosa. Beijo, querida. Então vamos lá. Ai, quem tá aqui também é a minha teacher Vanessa, que me dá aula de inglês, a Drummond. Muito bom. Então vamos lá, pessoal. Quem que tem foro privilegiado perante o STF? O presidente da República, tá? Ele só pode ser investigado perante o STF. O vice-presidente da República, muito bem. Aqui estão falando os ministros, muito bem. O Leighton Costa está falando senadores, deputados, perfeito. Então as únicas pessoas, basicamente, que podem ser investigadas perante o STF é o presidente da República, é o vice-presidente da República, os ministros de Estado, né, o ministro da Economia, tal, não sei o que lá, o procurador-geral da República, os deputados federais e os senadores, tá? Foi alguma dessas pessoas que praticou alguma fake news, alguma denunciação caluniosa, alguma ameaça? Não se sabe. Foi dito lá quem praticou? Não. Eu me recordo que logo depois que foi instaurado esse inquérito, teve busca e apreensão na casa de um senhor de 60 anos que criticava o STF nas redes sociais,
Gente, isso é liberdade de expressão. Ele tem um foro privilegiado, esse senhor? Não tem. E por que ele está sendo investigado pelo Supremo? Ele praticou algum suposto crime dentro do Supremo? Não. E por que está sendo investigado? Então, assim, no meu ponto de vista, por mais respeito que eu tenha pelo STF, pela nossa Suprema Corte, eu não concordo com esse inquérito do fim do mundo. Então ficou claro, pessoal, por que o Toffoli, quando era presidente da Suprema Corte, não tinha atribuição, não tinha competência para instaurar o inquérito? Ficou claro? Tá. Então essa é a segunda grande inconsistência. A primeira inconsistência, que é um crime genérico, não tem nenhum indício de materialidade, não tem prova de nada. Segundo, que não poderia ser instaurado lá porque não ocorreu dentro do STF e nem as pessoas têm foro por prerrogativa de função. Vamos continuar. Na própria portaria que o Toffoli instaura o inquérito do fim do mundo, ele nomeia já um juiz que exerceria o papel de delegado, né? Ele nomeia o ministro Alexandre de Moraes para conduzir o inquérito. Então, o ministro Alexandre de Moraes, ele tirou a sua toga de Supremo e colocou o distintivo do xerife, né? Ele passou a ser o delegado geral da União, né? O ministro Alexandre de Moraes, que iria conduzir o inquérito. Onde que está a inconsistência e o erro nessa questão? Há uma clara violação a um princípio processual penal e processual civil que chama princípio do juiz natural. Ah, professora, o que é isso? O que é esse princípio do juiz natural? Eu sou leigo, não entendo. Vamos lá, fácil. O princípio do juiz natural é o seguinte: ninguém pode escolher o juiz o qual vai nos julgar, tá? O chefe da instituição não pode escolher qual vai ser o juiz que vai atuar naquele caso. Como que é feita a escolha do juiz? É uma escolha aleatória, tem que ser feito um sorteio. Então, cada poder judiciário tem o seu órgão distribuidor, que é um computador, que quando recebe uma notícia crimes, uma denúncia, o próprio computador faz um sorteio. E o sistema que escolhe quem vai ser o juiz que vai atuar naquele caso. Então, por quê? Para assegurar uma independência do juiz, para que seja assegurado os princípios republicanos, princípios democráticos. Não pode se escolher juiz, você juiz A vai investigar isso aqui, vai julgar isso aqui, não pode. Então, quando o ministro Toffoli, ele já nomeia o ministro Alexandre de Moraes para conduzir o inquérito, ele está violando o princípio do juiz natural, que é um princípio constitucional, que é o princípio também chamado da livre distribuição. Então, ele não poderia ter feito isso. Deveria ter sido feita uma livre distribuição nos sistemas do STF, como é feito no caso da Operação Lava Jato, né? O primeiro caso que chegou do Supremo foi livremente distribuído e foi sorteado ao ministro Fachin, tá? E outros casos, né? Então, essa é a terceira inconsistência do inquérito das fake news, do inquérito do fim do mundo. Não se pode escolher um juiz. Isso mesmo, a Lilian Piva tá falando, juiz natural. Então, isso é muito importante. Né? A Lilian Piva faz o curso comigo da Renata Barreto, de Capitalismo e Socialismo. Super recomendo, pessoal, um curso bárbaro. Então, grave nisso, quem não é da área, o princípio do juiz natural, isso é muito importante. É um dos pilares da nossa democracia. E nós temos também, por outro lado, o princípio do promotor natural. É a mesma coisa atribuído para o membro do Ministério Público, para o promotor. Então, por exemplo, eu como procuradora, eu não posso escolher a investigação que eu quero. Eu quero pegar esta investigação. Ou o meu chefe, o doutor Augusto Aras, o Procurador-Geral da República, não pode escolher um caso e distribuir o caso para mim, se ele quiser. Quem que faz a distribuição? O nosso sistema. O nosso sistema interno é um computador que distribui aleatoriamente. Então, esses princípios do juiz natural, do promotor natural, são princípios básicos da democracia, tá? Para que não haja escolhas políticas, para que não pegue um juiz inimigo de alguém para investigá-lo, para depois julgá-lo, tá? Tá claro até aí, pessoal? Estão entendendo? Tá fácil? Aqui o David Oliveira está perguntando, se o STF faz isso, quem impede? Bem, quem poderia impedir é o próprio STF, é o plenário do STF, mas a gente vai ver no finalzinho da live que essa questão já foi levada ao plenário, o plenário entendeu que é constitucional, então eles ratificaram, tá?
Tá claro. A Ana Paula Mantovani, uma outra colega de Brasília, Bárbara, especialista em direito eleitoral. Obrigada por estar aqui nos prestigiando, Ana Paula. Maravilhosa. Beijo. Então vamos lá, pessoal. Agora vamos para a quarta inconsistência. Quarta inconsistência é a seguinte: viola outro princípio constitucional. Viola o nosso próprio sistema. O nosso sistema no Brasil, no âmbito processual penal, é chamado sistema acusatório. O que é sistema acusatório? O sistema acusatório é aquele sistema que é diferente do sistema inquisitório, tá? Inquisitório ocorre em ditaduras, tá? Onde a mesma pessoa investiga, processa, julga, enfim. O nosso sistema, que é o sistema acusatório, ele divide as funções dos órgãos jurídicos. Então, um órgão é responsável pela acusação, como no caso é o Ministério Público. Outro órgão é responsável pela defesa, no caso, os advogados ou as defensorias públicas. E o terceiro órgão é o responsável pelo julgamento, tá? Então, esse é o sistema acusatório. Cada um tem a sua função separada. O promotor, o procurador da República, não pode atuar na defesa de um réu. Nenhum advogado, salvo em casos excepcionais, como ação penal privada, um advogado não pode entrar com uma ação pelo crime de homicídio contra alguém, tá? O promotor não pode julgar, não pode dar uma sentença, e nem o advogado. Quem vai julgar, quem vai sentenciar é o juiz, tá? É o poder judiciário, tá? E as funções de investigar? A quem compete investigar? Compete basicamente à polícia e ao Ministério Público, tá? A função de investigar, de descobrir quem praticou o crime, não cabe ao Poder Judiciário, tá? Nunca um juiz investiga, tá? E por que esse inquérito do fim do mundo, esse inquérito das fake news, que é o tema de hoje da nossa live, para quem tá entrando agora, por que esse inquérito viola o nosso sistema acusatório? Tá fácil, né, pessoal? Por quê? Porque a mesma autoridade, o ministro Alexandre de Moraes, ele é vítima, né? Porque ele foi supostamente ofendido. Ele está investigando, porque é ele que está conduzindo o inquérito policial, não é a polícia. A polícia apenas cumpre as ordens dele, tá? A polícia está sem independência, sem autonomia nesse inquérito. A polícia investiga, faz o que tem que ser feito a mando do ministro Alexandre de Moraes. Então, ele é vítima, ele investiga e ele vai julgar depois. Tá? Só falta ele querer, ele mesmo oferecer uma denúncia criminal, né? Aí seria o fim do mundo, né? Mas isso não vai acontecer, evidentemente, né? E caso o Procurador-Geral da República venha processar alguém, venha ajuizar uma ação penal contra alguém, quem vai julgar é o ministro Alexandre de Moraes. Então ele faz tudo. Então ele ocupa as funções de investigar, de vítima, de julgar. Isso não pode acontecer, isso viola o princípio acusatório, o nosso sistema acusatório que está na Constituição Federal. Então aí é mais uma inconsistência. Para quem está entrando agora, vamos relembrar quais são as inconsistências que eu já falei, para eu também não me perder e para vocês se lembrarem e para quem entrou agora pegar, tá? Então, pessoal, o tema da nossa live de hoje é o inquérito das fake news, o chamado inquérito do fim do mundo, instaurado pelo ministro Toffoli. E no meu ponto de vista, ele é inconstitucional e ilegal. Primeira inconsistência, os crimes são genéricos, os crimes são vagos, não tem prova de nenhum crime, não tem indicação de quem seria investigado. 2, o Supremo não teria aquela competência jurisdicional para instaurar o inquérito, porque o artigo do regimento interno, o artigo 43, diz que só pode investigar crime dentro do Supremo e quando a pessoa tem foro privilegiado. Terceira inconsistência, o Supremo não tem honra subjetiva, a pessoa jurídica não pode ser vítima de crimes contra a honra. E os eventuais parentes que foram ofendidos também não pediram essa abertura desse inquérito. Quarta inconsistência, viola o princípio do juiz natural. Por quê? Não teve o prévio sorteio. Foi indicado, foi designado o ministro Alexandre de Moraes. Quinta inconsistência, viola o sistema acusatório, tá? Porque na mesma função está a vítima, o investigador e o julgador. Tá claro até aí, pessoal? Tá, então vamos seguir. Alguém tem alguma perguntinha pra gente descansar um pouquinho? O Robert tá dando boa noite, tá? Então vamos lá. A
Sexta inconsistência. Este inquérito, desde quando ele não tinha participação do Ministério Público Federal. Na época que o inquérito foi instaurado em março de 2019, a Procuradora-Geral da República era a doutora Raquel Dodge, e ela não teve acesso a este inquérito. Isso não existe no nosso ordenamento jurídico. É impossível que uma investigação criminal, uma investigação policial ocorra sem que haja a presença do Ministério Público. Isso é inconcebível. Ainda quando uma investigação é tocada pela Polícia Federal ou pela Polícia Civil, sempre tem um procurador ou um promotor acompanhando as investigações, concordando com a prorrogação de prazo, requerendo medidas judiciais. Então, eu nunca vi na minha vida, em 20 anos de Ministério Público, atuando na área criminal, uma investigação onde o membro do Ministério Público não está acompanhando a investigação, não tem vista dos autos. Então isso não entra na minha cabeça, é completamente inconcebível. Isso caminha nos moldes de ditaduras, tipo Venezuela, onde foi uma época, acabaram com o Ministério Público, destituíram todos os promotores. Então, no Estado Democrático de Direito, onde é o nosso, né? Ministério Público tem que participar de uma investigação criminal. Por quê? Porque é o membro do Ministério Público que vai oferecer uma ação penal contra o réu. Quem que move a ação penal? Quem que começa uma ação penal? Quem que processa alguém criminalmente? O membro do Ministério Público, o promotor de justiça, se o Ministério Público for área estadual, crimes estaduais, e na área federal, o Procurador-Geral da República. A Lilian, aqui, muito participativa, tô gostando de ver, Lilian, ela tá falando aqui, mas a procuradora, a doutora Raquel Dodge, não pediu o arquivamento desse inquérito? Pediu. Com razão ela pediu o arquivamento. No ano passado, ela disse que era um inquérito que violava o princípio do acusatório, o sistema acusatório. Ela disse que ela não tinha acesso a essa investigação. Então, por N motivos, ela pediu o arquivamento. E quem pode arquivar o inquérito policial é somente o Ministério Público, tá? É a função principal do membro do Ministério Público, é arquivar o inquérito policial. A última palavra é sempre do Ministério Público. Ainda que o juiz não concorde, vamos dar um exemplo para ficar fácil, tá? Vamos supor, quando eu era procuradora da República na primeira instância, agora eu sou procuradora regional. Eu estou lá investigando alguém, eu não vejo prova, eu acho que não tem crime, eu vou lá e arquivo o inquérito, eu mando para a justiça, mando para o juiz. O juiz, que é livremente escolhido, tá? Não é designado por ninguém, ele lê meu inquérito e fala, não, tá errado, isso aqui não tem que arquivar. A procuradora errou. O que ele faz? Ele me obriga a eu processar? Não. Tá previsto no Código de Processo Penal. O juiz manda o inquérito pro meu chefe, lá pro doutor Aras, pro Procurador-Geral da República, e fala, doutor Aras, a procuradora Tameia que arquivou, eu não concordo. O que o senhor acha? E daí o procurador-geral que vai dar a palavra final, tá? Na prática, nós temos o sistema de câmaras, então não é bem o procurador-geral que decide, mas ele delegou essa atuação para as câmaras, mas como funciona é assim, tá? A palavra final é do chefe da instituição. Então, para ficar claro esse exemplo, para ser um exemplo didático, o doutor Aras que vai analisar e vai dizer, a Tameia errou, ela tinha que ter processado, caso ele entenda assim. Ele devolve o inquérito e determina que outro procurador processe. Ele pode entender que eu estava certa, não, a Tameia está certa, que não tem crime, e ele vai lá e determina o arquivamento. Então, a palavra final do arquivamento, quem bate o martelo, quem decide se o inquérito tem ou não que ser arquivado é o Ministério Público. Tá? A doutora Raquel Dodge promoveu o arquivamento e o ministro Alexandre de Moraes desconsiderou este arquivamento e continuou tocando as investigações, né? Outra inconsistência, a inconsistência número 7. Vocês se lembram que nesse mesmo período, nessa mesma época, teve uma revista online, a revista Cruzoé, fez uma matéria. Ela publicou documentos válidos, documentos de uma investigação da Lava Jato, que era uma conversa de e-mail entre o Marcelo Odebrecht e uma terceira pessoa. E naqueles e-mails, o Marcelo Odebrecht falava, olha, tem que falar com o amigo do meu pai, né?
fazia menção ao amigo do meu pai. E depois, na própria investigação, quando os membros do Ministério Público perguntaram para o Marcelo Odebrecht quem que é o amigo do meu pai que você falou aqui, o que ele falou? Era o Dias Toffoli. O Dias Toffoli, na época, era o advogado-geral da União, né? Na época do ex-presidente Lula, o ex-presidente Lula nomeou o ministro Dias Toffoli como advogado-geral da União, né? E depois ele acabou indo para o Supremo, né? Uma parênteses, vou fazer uma crítica técnica e jurídica. No meu ponto de vista, ele não poderia ter sido nomeado porque ele foi advogado de um partido político. O ministro Dias Toffoli foi advogado do Partido dos Trabalhadores. No meu ponto de vista, qualquer advogado que advoga ativamente para qualquer partido político que seja, independente da ideologia, não me parece adequado ocupar a mais alta corte do país, tá? Não é nenhuma crítica pessoal ao ministro Dias Toffoli, é uma crítica ao modo como ele foi conduzido à cadeira do STF, tá? Voltando para o caso. Então, quando o Marcelo Odebrecht foi indagado, quem era o amigo do meu pai, ele falou, é o Dias Toffoli, né? O meu pai, o Emílio Odebrecht, o amigo do meu pai, o presidente Lula, o amigo do meu pai era o Dias Toffoli. E nessa matéria dizia que a Odebrecht queria algum tipo de... estava com algum procedimento administrativo, não lembro direito, isso também não vem ao caso, e que era muito importante falar com o advogado-geral da União para que eles tivessem êxito em alguma questão, eu não lembro agora direito, mas enfim. Então, isso foi muito próximo, acho que foi alguns dias depois da instauração desse inquérito. E o que o Supremo Tribunal fez? O que o ministro Alexandre de Moraes fez? Ele censurou a revista a revista Cruzoé, que divulgou essa matéria, e o portal Antagonista, que replicou essa matéria. Foi censurada. Ele determinou que deixassem de publicar. Foi intimado o editor da revista para ser ouvido na Polícia Federal. Gente, tudo errado. Um editor de uma revista não tem foro privilegiado perante o STF, vai ter que ir na polícia para responder uma investigação conduzida perante o STF. E a censura, gente, é uma violação à liberdade de expressão. A liberdade de imprensa, a liberdade de expressão está na Constituição Federal. Nenhum veículo pode ser censurado. Ah, mas e se alguém, professor, falar uma mentira, divulgar uma fake news e prejudicar alguém? A pessoa que foi prejudicado, que foi uma suposta vítima de uma denúncia falsa, de uma fraude, o que quer que seja, ela tem que contratar um advogado, se não tiver dinheiro, tem a Defensoria Pública, e na área civil, ajuizar uma ação de reparação de danos morais. Ou, na área penal, representar por crimes contra a honra. Nunca pode se censurar um veículo de imprensa. E foi o que aconteceu. E quando ela foi censurada, quando foi impedida de divulgar aquela matéria, o fundamento era que divulgava notícia falsa, que divulgava fake news. Agora não era fake news. Foi extraída uma conversa obtida judicialmente no âmbito da Operação Lava Jato, uma quebra de sigilo telemático, ou seja, os e-mails do Marcelo Odebrecht tinham sido quebrados, foi obtida aquela prova e a revista teve acesso a essa prova. Era do processo que, não sei se era completamente público, mas não tinha sigilo, tá? Então, não era uma coisa falsa, não era uma coisa montada. Se fosse uma conversa montada, fraudulenta, aí é outra situação, outro panorama. Mas, repito, não caberia uma censura. Então, no meu ponto de vista, ocorreu mais uma violação à Constituição Federal, quando violou a liberdade de expressão e violou a liberdade de imprensa, tá? E vocês são testemunhas, vocês estão acompanhando quantas operações já ocorreram contra jornalistas, né? Teve um jornalista, o Alan dos Santos, por 2 vezes teve operação policial na casa dele. Já foi apreendido o computador, foi apreendido tudo. Agora, as pessoas não têm o direito de se expressarem? Nós vivemos uma democracia ou vivemos uma ditadura? Nós temos direitos, nós temos o direito de falar como nós quisermos, nos expressarmos da forma que melhor entendermos. Claro, sem que haja abuso. Se houver abuso à liberdade de expressão, ou seja, se for caluniado alguém,
difamado, injuriado alguém é outra situação. Agora, muita gente me pergunta, até quando eu fui algumas vezes no programa do Lacombe, aqui na Band, ele perguntava, doutora, eu posso falar que o STF é uma vergonha nacional? Porque eu lembro que naquela semana tava tendo uma hashtag, né, um tuitaço no Twitter com a hashtag STF vergonha nacional. Eu falei, olha, eu não estou incentivando ninguém a falar, a tuitar que o STF é uma vergonha nacional. Mas você pode falar isso, é sua liberdade de expressão, não é crime. Por quê? Porque é STF, uma instituição, uma pessoa jurídica, não tem honra subjetiva. Você não pode injuriar uma instituição, caluniar o STF, difamar, não pode, entendeu? E outra, vivemos uma democracia. Se você acha que a instituição é uma vergonha, se você acha que o Ministério Público Federal é uma vergonha nacional, se você acha que a Lava Jato é uma vergonha nacional, fala. A gente vive uma democracia, certo? Não sei se vocês lembram também, que há um tempo atrás também, acho que faz uns 2 anos, tinha um advogado, o Cristiano Ascioli, ele estava no voo comercial com o ministro Lewandowski, e ele falou, o STF é uma vergonha. O que aconteceu com ele? O que aconteceu com o advogado? Ele foi preso. O Lewandowski chamou a Polícia Federal, a polícia entrou no avião, ele foi detido, ele foi conduzido para prestar depoimento. Gente, um advogado. E engraçado que depois desse episódio, a OAB não se manifestou. A OAB não veio defender esse advogado que foi injustamente preso. No meu ponto de vista, com todo o respeito que tem o ministro Lewandowski, com todo o respeito que eu tenho ao STF, no meu ponto de vista, foi uma prisão ilegal, tá? A culpa não foi dos policiais que prenderam o advogado, mas de quem partiu a ordem. A ordem partiu do ministro Lewandowski, que no meu ponto de vista seria um abuso de autoridade, tá? Mas enfim, ele que teve que responder inquérito policial, depois acabou sendo arquivado, ainda bem, né? Mas nada foi instaurado contra o ministro Lewandowski, nem a OAB se manifestou sobre essa prisão absurda. Então, pessoal, o que nós estamos testemunhando são violações das liberdades individuais, violação da liberdade de expressão, violação da Constituição Federal, que não está sendo respeitada. O STF é o guardião da Constituição, ele tem que honrar a Constituição e respeitar a Constituição. E no meu ponto de vista técnico, jurídico, não é nenhuma opinião assim pessoal, mas não está havendo essa observância dos preceitos constitucionais, tá? Tá claro até aí, pessoal? Tô falando demais? Estão cansados já? Querem que eu continue? Tá claro? Estão entendendo? Mesmo quem não é leigo, tá entendendo? Não tá muito juridiquês? Eu tô tentando ser o mais clara possível para vocês entenderem, porque é uma questão seríssima, é uma questão importantíssima que qualquer pessoa, jornalista, advogado, médico, dentista, estudante, qualquer função que tenha, tem que saber o que está acontecendo, né? Embora tenha sido amplamente já divulgada essa questão, a mídia tem falado muito, a minha amiga Luciana Viveiros, uma juíza lá de São Vicente. Tudo bom, Lu? Obrigada por estar acompanhando aqui. A Luciana sempre me dá umas dicas, né? Quando eu dou uma escorregadinha, eu falei o negócio do regime de cumprimento de pena, me equivoquei, ela me salvou, já corrigiu o post, viu? Continua a Luciana me ajudando, tá? Então, pessoal, é importante que você, cidadão comum, servidor público, estudante, pedreiro, médico, office boy, o que quer que seja, você é brasileiro, você é um cidadão, você tem que saber o que está acontecendo, se informar e tirar suas conclusões, né? Não é porque eu tô falando tudo isso que vocês têm que concordar 100% comigo, vocês podem discordar, vocês podem achar que não tá certo o que eu tô falando, vocês podem achar que o inquérito é constitucional, é vocês que têm que ter o entendimento de vocês, mas como eu sou da área jurídica e professora de processo penal, tô trazendo tudo isso para vocês, né, os pontos que eu entendo que são inconstitucionais, e vocês, se quiserem, pesquisam mais, né, e podem tirar as conclusões de vocês. Uma questão, eu não gosto de entrar muito para a seara política, mas não tem como. Uma questão que eu tenho percebido, principalmente na CNN, aqueles advogados criminalistas, né, que fazem aquele grande debate com Caio Coppola, né, por sinal, Caio Coppola, achei ele extraordinário, um rapaz inteligentíssimo, comprometido com o Brasil, né, ele sempre tem posições muito boas.
É engraçado que esses advogados criminalistas, a grande maioria deles, ninguém se ergueu para e contra o inquérito das fake news. Ao contrário, eles defendem. Eles dizem que é um inquérito constitucional, que claro que o STF pode instaurar um inquérito, está lá no regimento interno do STF, tá? Então, como assim, né? Esses advogados criminalistas famosos, claro, não tenho nada contra advogado criminalista, tá, pessoal? Eu fui advogada, eu advoguei na área criminal, uma época, não tenho absolutamente nada contra a classe e contra as pessoas. O que eu tenho contra é essa narrativa deles, que sempre vinham criticar a Lava Jato, dizer que coitadinhos dos empresários que eram presos para colaborar, que violava o sistema democrático, que violava o contraditório, a ampla defesa, tudo balela, tá? Porque todos foram condenados, as condenações foram mantidas pelas cortes superiores, não tinha nenhum pobrezinho, nenhum coitadinho. Era um bando de corrupto, empresários desonestos juntos com um monte de políticos corruptos assaltaram o país e roubaram mais de 40 bilhões do Brasil. Mas enfim, essas pessoas estão defendendo o inquérito das fake news, né? E teve um debate até do Caio com um outro advogado, e esse advogado falou não, porque o STF pode instaurar de ofício o inquérito, porque está lá no regimento interno do STF que ele pode instaurar. E o Caio, como é super inteligente, se preparou, o que o Caio Coppola falou? Não, doutor, tá dizendo aqui... o regimento interno diz que só pode instaurar o inquérito quando o crime é cometido nas dependências do STF, que eu falei pra vocês aqui, agora no comecinho. Só pode o STF, ele mesmo, instaurar um inquérito e ele mesmo investigar quando o crime ocorre nas dependências. E deu advogado, não, mas o crime foi pela internet, que tem amplo alcance... Então, chegou nas dependências do STF, até o Caio brincou, né? Então tá lá o ministro no banheiro com o celular e viu e ocorreu nas dependências o crime. Ora, pelo amor de Deus, né? Eles torcem os fatos, eles torcem as condutas para tentar se encaixar na lei. Mas não é assim que se faz direito. Direito tem que ser justo. Aconteceu um crime, não importa se a pessoa tem ideologia A ou ideologia B, não importa se é o seu cliente ou se não é. Aconteceu. Não adianta querer defender para terceiros, né? Embora a função do advogado, a nobre função é de defender nos autos, não dá para vir em rede nacional e defender inconstitucionalidades, né? É assim que eu penso. Mas enfim, então vamos continuar. O oitavo e último ponto, eu já tô acabando, vocês devem estar cansados, né? Que eu não paro de falar aqui, né, gente? Aqui a Dani Mafra tá falando que eu saiba, fake news nem é tipo penal. Exatamente. Fake news não existe, não é um tipo penal, né? O que é tipo penal? Tipo é quando tá escrito no Código Penal, por exemplo, crime de homicídio, artigo 121 do Código Penal, matar alguém. O tipo está lá, está tipificado, está escrito. Não está escrito o crime de fake news, não existe esse crime. Na verdade, não é um crime. Só é crime, os crimes chamados crimes contra a honra, né? Não tá cansada? A Roberta Lemos disse que não tá cansada, então vamos que vamos. Então vamos lá. Então o último ponto, a última inconsistência no meu ponto de vista, a Raíssa também tá adorando. Que bom, também. Então eu gosto muito de compartilhar um pouquinho de conhecimento que eu tenho. Último ponto das irregularidades, né? Para fechar aqui as irregularidades que eu acho que é uma das coisas mais graves, que é a violação do princípio da ampla defesa. Você que é concursando, você que é estudante de direito, põe na cabeça isso aí. Princípio da ampla defesa. As pessoas, principalmente no processo penal, os investigados, os réus, eles têm direito à ampla defesa. Eles podem se defender com qualquer tipo de meio legal, meio jurídico, meio permitido pelo nosso sistema. E uma das faces do princípio da ampla defesa é ter acesso aos autos, é ter acesso à investigação, tá?
Estão perguntando se vai ficar gravado. Vai ficar gravado sim. Eu vou salvar no meu feed, tá? Então, o princípio da ampla defesa, quando a pessoa é investigada no inquérito policial, quando ela toma conhecimento que tem uma investigação instaurada contra ela, essa pessoa tem todo o direito de ter acesso à investigação, tá? Ah, doutora, mas a investigação não é sigilosa, o inquérito não é em sigilo. Estão me vendo? Tá meio ruim a conexão, tá ok, pessoal? Estão me vendo aí? Tá tudo ok, né? Continuo? Tá, então vamos lá. Então, voltando, né? O que eu tô falando? Que tem o princípio da ampla defesa. Qualquer pessoa que é investigada numa investigação, quando ela toma ciência que é uma investigação contra ela, ela tem o direito constitucional de ter o acesso aos autos, de pegar os autos, de ler os autos, saber pelos quais fatos ela está sendo investigada, tá? E o que aconteceu neste inquérito das fake news? Ah, uma outra coisa que eu ia falar, peraí. A Ellen, de novo a Ellen, que linda. Ai, pessoal, deixa eu só mandar um beijo pra minha filha que ela tá assistindo. Gigi, Giovana, linda, maravilhosa. Mamãe, ó, um beijo pra você, tá, filha? A Gigi tem 10 aninhos, mas ela adora acompanhar minhas lives, da Renata Barreto, da Ana Paula, da Lara Nesteru, que ela é super antenada e ligada. Enfim, voltando, pessoal, voltando. Professora, o inquérito não é sigiloso? Como que a senhora falou que o investigado tem que ter acesso? A princípio, a investigação é sigilosa. Quando se instaura uma investigação, obviamente que a polícia, os membros do Ministério Público, não... Ó, a Gigi tá respondendo, te amo, mãe, que linda. Já tô indo aí, filha. Então, evidentemente, se nós, membros do Ministério Público, se a polícia vai abrir uma investigação, ela não vai sair anunciando. Então, vamos supor, vai abrir uma investigação contra um prefeito corrupto do município. Ela não vai pôr no jornal, ela não vai falar, ó, prefeito, estamos te investigando. Olha, prefeito, nós vamos pedir os seus extratos bancários, tá? Ó, prefeito, vai ter busca e apreensão aí semana que vem. Evidente que não é assim que funciona, é tudo sigiloso, tá? Por que a investigação tem que ser sigilosa? Para o bem da própria investigação. Quando o investigado sabe que tem uma investigação contra ele, aqui. Quando o investigado sabe que tem uma investigação contra ele, ele vai querer ter acesso à investigação. Ele vai querer olhar a investigação e isso atrapalha um pouco o nosso trabalho. Melhor a gente tenha liberdade para investigar. Certo? Então a primeira questão do sigilo da investigação é proteger a própria investigação. A gente não pode sair anunciando que estamos fazendo uma investigação contra alguém e que vamos fazer a medida A, B ou C, vamos prender o fulano, vamos fazer uma interceptação telefônica no cicrano. Evidentemente que é sigilosa, tá? Então primeiro para proteger a própria investigação. 2, para proteger o investigado. Vamos supor que o policial instaurou um inquérito para investigar aquele prefeito que tinha indícios de corrupção. A polícia investiga e depois vê, não tem nada contra ele fez tudo certinho. Imagina se tivesse saído na mídia que o prefeito estava sendo investigado. Então, o sigilo da investigação é para proteger o próprio investigado. Tá claro até aí? Bem, quando a investigação se torna pública, ou seja, quando a pessoa é intimada para prestar depoimento, aí não pode-se mais sustentar esse sigilo. A pessoa tem um direito constitucional de ter acesso a essa investigação, de folhear o inquérito policial. E isso foi violado no inquérito das fake news. Nesse chamado inquérito do fim do mundo, os investigados não tiveram acesso. Eles, pelo menos alguns que eu conversei, alguns que me mandaram mensagem, falaram que não tiveram acesso, que estavam desesperados, né? Porque eu tenho perfis muito públicos, então eles mandam mensagem pelo Twitter, pelo Instagram, doutora, eu não consigo acessar, doutora, eu não consigo ver. E muitos deles, quando eram intimados para depor, quando eles chegavam no STF, eles não sabiam se eles iam depor como investigado ou como testemunha. E isso é crucial, é muito importante isso ficar claro, porque se a pessoa ela é intimada para prestar um depoimento como testemunha, ela tem a obrigação de comparecer, tá? Primeiro ponto, a testemunha tem que comparecer. A testemunha não é uma faculdade, ela é obrigada. Se a testemunha, quando é intimada, não comparece, ela pode ser conduzida coercitivamente, ou seja, o juiz manda a polícia atrás, né? Ela é conduzida debaixo de vara, né? E ela tem que testemunhar, tá?
quando a pessoa é investigada, o nosso sistema, ele autoriza que o investigado, ele tem essa faculdade, ele não é obrigado a comparecer. Eu não concordo com isso, particularmente minha posição é contra essa lei, mas é a nossa lei. A nossa lei diz que o investigado não é obrigado a depor, tá? Então, se ele não quiser comparecer ao interrogatório, a uma data que ele for ouvido, ele pode não comparecer. Então, esse é o primeiro ponto, tá? Testemunha obrigado a ir, investigado não. Segundo ponto, se a pessoa vai ser ouvida na condição de investigado, ele tem o direito constitucional de ter um advogado que vai lhe acompanhar. Ele até pode comparecer e querer não falar. Ele tem o direito constitucional de permanecer calado. Então, ainda que o investigado compareça, ele pode falar, olha, não vou falar nada. Ele tem esse direito. A testemunha já não tem. Então, é importantíssimo que a pessoa, quando é intimada para prestar depoimento, que ela saiba se ela vai depor como investigado ou se vai depor como testemunha. E os pobres coitados dos investigados desse inquérito não sabiam. Chegavam lá, nada era dito, se era testemunha, se era investigado, não tinha acesso à investigação. Depois eu lembro que o ministro Alexandre de Moraes fez um tweet dizendo que todos tiveram acesso às investigações, que foi dada à vista. Quando eu li aquele tweet, eu falei, que bom, né? Pelo menos agora eles estão dando vista dos anexos, né? Porque cada investigado tem um processinho. Mas depois, alguns investigados, jornalistas, vieram nas suas redes sociais e falaram, não é verdade, eu continuo sem acesso, eu não pude acessar. Então isso é uma das coisas piores, que aí os próprios advogados criminalistas concordam. Acho que eu desconheço um advogado criminalista que, por mais que ele defenda o inquérito das fake news, nesse ponto específico ele vai ser contra, né? Porque aí sim é uma ditadura. Aí sim é um governo não democrático, advogados sustentarem que o investigado pode não ter acesso aos autos, tá? Então, pessoal, eu já fechei, são os 8 pontos que eu reputo, são as 8 incoerências, as 8 inconsistências, né, do inquérito das fake news, do inquérito do fim do mundo. Ó, a Lilian Piva tá dizendo que são 70 pensos, é isso? Não, que eles tiveram vista só a penso 70. Eu não sei muito bem, não acompanho muito de perto, né? Mas é importante que todos tenham acesso aos seus anexos, né? Aquela parte do inquérito que diz respeito a cada um. Eu não sei se já vai cair a live, tá quase dando 1 hora. Só complementando. Além de ser um direito constitucional o acesso, se cortar no meio, pessoal, eu vou começar uma outra só para concluir, tá? Então eu peço que vocês continuem, tá bom? Vocês voltam, tá? Só para não acabar assim no meio e eu não concluir, tá quase acabando, tá? Então já sabe, se cair a live, eu vou abrir outra e vocês, por favor, venham para finalizar, tá? Então, além de contrariar a Constituição, quando o ministro Alexandre de Moraes não dá vista dos autos para os investigados, ele viola decisão do próprio Supremo. O Supremo tem uma súmula, a súmula vinculante número 14. O que é súmula vinculante? Súmula vinculante é como se fosse uma norma do Supremo, é um precedente, é um entendimento firmado pelo Supremo que tem que ser respeitado por todos. E o que diz essa súmula vinculante número 14? Ela diz que o investigado deve ter acesso à sua investigação penal, à sua investigação processual penal. Então, o próprio Supremo violou a própria súmula dele mesmo, tá? Então, o Supremo diz que todo investigado deve ter o livre acesso às investigações policiais da sua investigação e ele não deu à vista, né? Então, é uma série de inconsistências, né? Técnicas, inconsistências jurídicas. Porém, nesse ano, em junho desse ano, é isso mesmo, deixa eu ver quando é que foi, em junho de 2020, essa questão foi levada ao plenário do STF, tá? Todos os membros, se cair a live, pessoal, eu vou abrir outra, tá? Só para finalizar, tá acabando, mais 5 minutinhos a gente acaba. Então, em junho de 2020, nesse ano, o plenário do Supremo se reuniu para decidir
se o inquérito era constitucional ou não, tá? Porque uma outra coisa que eu lembrei, assim que foi instaurado o inquérito das fake news, o partido político Rede, eles ajuizaram uma ação que chama a DPF, né? Ação de descumprimento de preceito constitucional. O partido Rede ajuizou uma ação perante o STF querendo o trancamento desse inquérito, né? Dizendo que era inconstitucional e de fato estava correto. Mas depois a Rede mudou de ideia, tá? Nesse ano a Rede desistiu da ação, né? Não sei porquê, né? Talvez pela posição ideológica dos investigados, né? Mudou de ideia. Então, para a Rede, primeiro era inconstitucional, depois não era mais inconstitucional. Mas o ministro Fachin, que era o relator dessa ação, que pediu o trancamento, ele achou que não poderia desistir da ação e pautou, tá? E na sessão, infelizmente, 10 ministros do STF entenderam que o inquérito era constitucional, tá? Então essa questão está pacificada, essa questão já está decidida pelo Supremo, tá? Então, segundo o entendimento do Supremo, aos olhos do Supremo, é um inquérito formalmente constitucional, tá? Não tem mais como se discutir essa questão. Embora isso não impede que nós tenhamos posições diferentes. É possível que a gente entenda que não é constitucional, tá? Você não tem que ser advogado, você não tem que ser jurista para ter a posição. Se você prestou atenção aqui nessa live, deu uma lidinha e acompanhou, você tem total possibilidade de formar o seu entendimento, a sua convicção, ainda que seja contrário ao entendimento do STF, tá? Então é para não cumprir a decisão do Supremo? Não, não é assim. As decisões judiciais têm que ser cumpridas. Agora, não que todos tenhamos que concordar com elas, tá claro isso, pessoal? Então, o único ministro que votou contra o inquérito das fake news foi o ministro Marco Aurélio. O ministro Marco Aurélio, assim, esses ministros, cada hora eles decidem uma coisa, né? Enfim. Mas o ministro Marco Aurélio, foi preciso o voto dele. Ele disse justamente isso, que o inquérito violava o nosso sistema acusatório, porque o juiz não pode instaurar uma investigação, não pode ele mesmo investigar e depois ele vai julgar. Então, Marco Aurélio foi o único, no meu ponto de vista, que deu um voto coerente, que deu um voto de acordo com o nosso sistema, tá? Ele entendeu que era inconstitucional, que não poderia continuar esse inquérito, né? Mas ele foi vencido. Todos os demais membros do STF entenderam que era constitucional, tá? Nós da área jurídica já imaginávamos que ia ser uma decisão nesse sentido, pelo espírito de corpo, né, dos membros do STF. Não é espírito de porco, espírito de corpo, tá, pessoal? Então, o espírito de corpo, pelo corporativismo, tudo indicava que eles não iriam contra o ministro Alexandre de Moraes e contra o próprio presidente da Suprema Corte, né, o ministro Toffoli. Então, essa questão está pacificada, mas o que não impede que eu venha aqui, fale a minha opinião para vocês, que vocês tenham também a opinião de vocês, tá certo, pessoal? Uma outra coisa, a minha colega Lilian Piva, que é lá do curso de capitalismo da Renata, ela me mandou uma perguntinha. Ao longo da explicação, eu fui respondendo muitas perguntas que eu respondi, tá? Muitas perguntas eram repetidas. A Lilian e outras pessoas fizeram uma pergunta sobre o prazo do inquérito policial. Até quando vai durar esse inquérito? De fato, é um inquérito que já está instaurado há mais de 1 ano e meio e não tem fim, né? Cada vez mais gente é incluída nesse inquérito, e não tem fim esse inquérito, né? A Ana também fez essa pergunta, é isso, Lilian? Parece que a Ana, que Ana que é? Enfim. Então, qual que é o prazo? Bem, o Código de Processo Penal, ele tem um prazo, tá? Que diz que toda investigação deve, quando os réus estão soltos, quando os investigados estão soltos, o prazo da investigação é de 30 dias, tá? Acabando os 30 dias, o prazo tem que ser prorrogado. Evidentemente que não dá para terminar uma investigação em 30 dias, né? Geralmente, uma investigação demora 6 meses, às vezes demora até 1 ano, né? Agora, uma investigação ela tem que ter começo, meio e fim. Esse inquérito, já que é um inquérito tão importante aos olhos dos ministros do Supremo, porque foi instaurado de ofício, o outro ministro que está conduzindo, eles deveriam dar uma atenção maior e encerrar logo esse inquérito.
Veja quantas buscas e apreensões já tiveram, quantos documentos já não foram apreendidos, né? Perdão, a Lilian tá falando que também tá comigo no curso da Ana Paula Vôlei. Eu sou nerd, gente, adoro estudar, adoro ver um curso. E eu faço curso também de política americana. Então a Lilian faz da política e da capitalismo. Desculpa, pessoal. Então, voltando. O que eu tava falando mesmo? Então o prazo é de 30 dias, podendo ser prorrogado, mas é normal demorar um pouco mais. Agora, este inquérito das fake news, ele tá mais de 1 ano e meio. Até quando que ele vai ficar aberto? Parece que é algo intimidatório, para que ninguém fale mal do Supremo, para que ninguém poste alguma coisa contra o Supremo, senão ele vai ser incluído. E isso é muito ruim, gente. A justiça, ela não pode ser um instrumento de vingança. Ela tem que ser um instrumento para pacificar os conflitos, para resolver os problemas da sociedade e não causar mais conflitos, tá? Então não se sabe quando é que vai ser finalizado esse inquérito, e quando ele for finalizado, ele vai para o Procurador-Geral da República e o Dr. Augusto Aras vai analisar e vai ver se é caso de oferecer alguma ação contra alguém, né? Espero que isso não aconteça, embora o Procurador-Geral da República já tenha se manifestado entendendo que é constitucional. O próprio Advogado-Geral da União, na época, o Dr. André Mendonça, também entendeu que era constitucional. Mas enfim. Então é isso, pessoal. Então essa é a minha aulinha live sobre o inquérito das fake news, o inquérito do fim do mundo. Eu espero ter sido clara. Eu espero que vocês tenham entendido. Não dá para responder aqui as perguntas que tem aqui, né? Muita pergunta, fica difícil de eu ficar vendo na hora e respondendo. Caso você tenha alguma dúvida, ficou com alguma dúvida, pode mandar um direct para mim no meu Instagram, que eu tento responder. Não consigo responder todo mundo, mas eu tento responder o máximo possível, tá? Muito obrigada por terem me assistido. A Luciana Viveiros aqui de novo. Quem mais? Quando vai ter mais live, pessoal, tô adorando fazer live, porque eu sempre dei aula em faculdade, dei aula já em 2 faculdades, dei aula em cursinho, dei muita palestra, e esse ano, por causa dessa pandemia, as palestras foram canceladas, eu não tive mais nenhuma aula, então tô sentindo falta de dar aula. Então, pra mim é um prazer vir aqui conversar com vocês, falar sobre esses temas polêmicos, tentar passar um pouquinho de conhecimento para vocês e trocar informações e trocar ideias, tá? Então, qualquer dúvida, podem mandar pergunta para mim nos directs e vamos seguindo, tá? Em breve eu faço mais uma enquete, eu coloco 2 temas polêmicos e vocês escolhem, tá? Um beijão, pessoal! Boa noite! Até mais!